Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui o jogo aberto, tá bom? Para quem não corta aqui, da Renata e Denilson, falando sobre a repercussão ainda do empate, né, entre Palmeiras e Flamengo. Foi um jogão bem amarrado, né, um jogo bem truncado no primeiro tempo. Segundo tempo a equipe se soltaram mais e tiveram chance de ambos os lados ter ganhado o jogo, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, jogo aberto, link na descrição. Também vamos passar aqui uma informação que está repercutindo hoje pela manhã, né? Tem bastante veículos de imprensa dando essa informação, mas a gente tem informação por parte até do Flamengo que não procede, né? Que é em relação ao julgamento do Gabigol, que falaram que estava acontecendo agora de manhã, só que a gente não tem isso confirmado, tá bom? Mas no final a gente passa tudo para vocês, tá certo? Vamos pro vídeo. Acho que até poderíamos ter vencido, até fizemos um gol inclusive, mas não posso negar que do outro lado está uma equipa super competente, com muitos recursos e que nos criou dificuldades também depois das substituições, mas eu acho que a nossa equipa se portou bem. O nosso adversário fecha bem o jogo por dentro, joga com 3 médios por dentro, ainda meteu um quarto médio que é aquele jogador que custou quanto? Não, aquele jogador que custou, sim. Vocês devem pensar que eu não sei o nome dele. Custou quanto? Quanto é que ele custou? Eu acho que na última coletiva eu fiz um comentário, mas ninguém percebeu aquilo que eu disse. Às pessoas que fizeram questão de me responder essa pergunta, eu fiz que o Flamengo sim tinha dinheiro. Vejam nos últimos 5 anos o nível de contratações do Flamengo. Foi isso que eu quis dizer para quem não percebeu. E portanto meteu mais um médio. Ok, 4, portanto, nós não queremos bater no muro, e quando não dá para bater no muro e quando o adversário se fecha por dentro, nós temos que ir por fora. Achei que nós fomos mais pressionantes, temos uma pressão muito mais forte do que o nosso adversário, enquanto o nosso adversário, na minha opinião, não teve o mesmo ímpeto na mesma pressão, mas há várias formas de defender e várias formas de atacar e todas elas estão certas. O importante é que os jogadores as assimilem e as aceitem. Resultado justo num jogo equilibrado. Tem alguns atletas que têm 6, 7 jogos seguindo, aí eles vão e relatam que estão com sentido uma hora, aí o departamento médico diz, poxa, a nossa posição é de cuidados, né, que foram especificamente hoje tinha Pedro, Nico, Ayrton, o Eric e Luiz Araújo, que estavam tipo assim, amarelo e vermelho, porque eles iam ter riscos importantes, que aí tu perde um jogador para 5, 6, 7 jogos. A exigência articular e muscular no sintético, ela é muito maior também. São 2 modelos que são vencedores. O Abel, e eu parabenizei ele antes do jogo, e parabenizo o Palmeiras, ter um trabalho tão longevo, tão vitorioso, com os atletas com uma sintonia de um modelo e abraçar, é muito difícil no futebol. Estou olhando para a comissão, é muito difícil. Então, falei isso para ele, falei isso para a presidente, em relação a tudo isso, porque para incentivar todos os clubes, a permanência é um pouquinho de corporativismo, sim. Ele é de dar tempo para que os profissionais possam trabalhar, e ele é um exemplo disso. Do nosso modelo, dos últimos 10 trabalhos, talvez o número de gols feitos e de média, só Jorge Jesus teve superior. Aliás, o Jorge Jesus tem que ter uma placa para ele, porque ele fez um trabalho extraordinário e ele é referência. E até é inconcebível o cara tentar chegar nesse estágio, assim como o Abel aqui, enfim, e outros exemplos mais. Antes da gente falar da vitória muito boa, muito bem construída pelo São Paulo para cima do Atlético Goianiense. Boa. Vamos de 0-0 para Palmeiras e Flamengo. Olha, eu sei que muitos times entram em campo com aquela vontade de ganhar, mas o medo de perder ficou pairando na casa palmeirense. Nem lá, nem cá, ninguém forçou demais. Teve jogador poupado do lado do Flamengo, teve o Abel explicando a situação do Veiga. E tem essa história pra gente contar aqui. A culpa é minha, o Abel falou. Também. A culpa é minha. Esta é a última reação que se imagina depois de um Palmeiras e Flamengo.
Mas foi assim, frustrados, que os torcedores dos dois lados ficaram. Afinal, a expectativa era outra. Nas arquibancadas, provocação. Uma referência à final da Libertadores de 2021. Cheirinho! Em campo, a noção da grandiosidade do clássico e de um tabu. O Palmeiras não vence o Flamengo pelo Brasileirão desde 2017. É um jogo de dois grandes treinadores e grandes jogadores, um Palmeiras e Flamengo. Só que depois do apito inicial, a predominância não foi nem verde nem vermelha, foi amarela. Uma falta atrás da outra. O jogo parou tantas vezes que alguns devem ter precisado de um cafezinho para despertar. Houve ainda uma pequena confusão entre o Everton e o Bruno Henrique, mas no tempo em que realmente teve bola rolando... Achei que nós fomos mais pressionantes, tivemos uma pressão muito mais forte do que o nosso adversário, enquanto o nosso adversário, na minha opinião, não teve o mesmo ímpeto na mesma pressão, mas há várias formas de defender e várias formas de atacar e todas elas estão certas. Abel Ferreira tentou criar essa pressão com uma mudança. Endrick pelo lado esquerdo. O camisa 9 tentou esse chute direto e nesse lance, na reta final, teve sua melhor chance. O Verdão quase chegou ao gol mesmo depois dessa cobrança de escanteio. Até agora, o Murilo tá sem acreditar que a bola não entrou. Algo parecido com o que o Flaco Lopes deve ter imaginado nesse outro momento do jogo. Mesmo com Pedro e De La Cruz no banco de reservas, o Flamengo também teve algumas oportunidades. Logo no início, o Bruno Henrique enfiou a bola para o Luiz Araújo encher o pé, mas o Everton estava ligado. Depois do intervalo, foi a vez do Arrascaeta testar o goleiro do Verdão. A história dos últimos 7 anos quase mudou quando Gabriel Menino cobrou falta e Aníbal Moreno marcou. O tabu poderia ter caído, não fosse o impedimento claro, rapidamente identificado. No placar, 0-0. E os números que chamaram a atenção foram outros. Ao todo, foram 11 cartões amarelos, 5 para os jogadores do Verdão e 4 para os atletas rubro-negros. Sobrou ainda para quem esteve aqui, à beira do gramado. Abel Ferreira e Tite foram amarelados numa partida que teve o dono do apito como protagonista. Acredito que a função do árbitro é passar despercebido durante o jogo. Se ele passar despercebido, é sinal que ele fez um bom trabalho. Não é só porque eu tomei cartão amarelo, tem que ter um critério estabelecido para as duas. O técnico Tite também criticou a atitude de parte dos torcedores palmeirenses. As ofensas que eu já vi, ela é do jogo, mas cusparada é muito feio, cara. Cusparada é muito feio. Eu tenho que limpar minha cabeça, tenho que limpar uma coisa feia, cara. E eu estive aqui, e tem uma etapa muito bonita que me orgulha aqui, que ele salvou aquela etapa, o Palmeiras do rebaixamento. Então eu tenho respeito às etapas que foram. Mas essa pessoa, talvez, esses aí, eles não são gênios. De volta ao resultado do jogo. Duas grandes equipas com grandes jogadores. E pronto, e deu 0-0. Quando vocês veem grandes equipas a jogarem uma contra outra, não é aqui, em todo lado, há sempre poucos golos e poucas oportunidades, porque são equipas com muitos recursos humanos. Ficam agora os debates sobre o empate. Do lado dos donos da casa, o Veiga poderia ter feito uma partida melhor? É verdade, o Veiga não está na sua melhor forma e o responsável sou eu, porque eu já o devia ter tirado em 2 ou 3 jogos e estou sempre a metê-lo. E estamos à procura de tentar arranjar um bom substituto à altura. E por falar no adversário, o Flamengo teve dificuldades por causa do gramado da arena? O sintético também que tem uma característica diferente. A exigência, aí eu posso falar assim porque eu sei, a exigência articular e muscular no sintético ela é muito maior. Andando exatamente sobre o gramado sintético, a reação deste menino simboliza bem a reação diante deste 0-0. Era um dos jogos mais aguardados da rodada, a rodada dos clássicos. Esse é um clássico nacional e a rivalidade atual mais presente quando se fala em 2 times bem estruturados, que ganham os títulos, que têm hoje elenco, grandes treinadores. Só que foi decepcionante, não pelo placar, porque tem muito 0-0 que é lá e cá, que é intenso, que tem polêmicas. Esse foi um 0-0 que ninguém queria perder, todo mundo pensando,
calma, olha a sequência de tabela, olha a Libertadores no meio de semana, muitos interesses em jogo e ninguém queria sair derrotado. Se a gente pensar que para quem joga fora de casa conseguir um empate, tá bom, então acho que o Flamengo ficou satisfeito com esse empate, né? Porque tá jogando fora de casa, o Palmeiras sempre foi muito competitivo jogando em casa. Essa expectativa que todo mundo falou em relação, e eu também esperava um jogo muito mais vistoso, muito mais disputado. Tecnicamente falando, também achei que ia ser um jogo muito melhor, mas acho que se respeitaram demais dentro do campo. Já as entrevistas antes do jogo, a Leila já provocando o Landim provocando a Leila, isso já gerou uma expectativa ainda maior para esse jogo, para Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, mas na hora do jogo, no que aconteceu no jogo, uma hora ou outra ali um chute a meia distância, os goleiros também não trabalharam muito. Quando o De La Cruz, por exemplo, entrou no segundo tempo, o Flamengo melhorou um pouquinho essa dinâmica no meio de campo, mas foi um jogo bem abaixo do que todo mundo esperava. Agora, a gente viu que o Flamengo, ele pensa assim, o Tite já vinha antecipando essa questão de fazer uma dosagem física dos seus atletas, agora vai para altitude na Bolívia, não é o próximo compromisso de Libertadores. O Palmeiras vai jogar com o Del Valle, também tem altitude, não tanta, mas tem também uma altitude considerável. E a gente viu que não tinha aquela intensidade, parecia que chegava na hora cara a cara com o gol, ninguém queria fazer, ninguém estava tão interessado. Eu acho que faltou um pouco mais de personalidade para as duas equipes. Um pouco mais de coragem. A gente está falando aqui dessa expectativa justamente por ser os dois times acho que mais vistosos até esse momento, dois candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, especificamente Campeonato Brasileiro, porque também Libertadores os dois estão disputando e são candidatos pelo elenco que tem. Então, acho que por tudo isso, pelo elenco, pelos treinadores que os dois times têm, que são treinadores vencedores, a galera esperava um jogo mais competitivo, tecnicamente mais vistoso. E não foi assim. Eu acho que os dois times se respeitaram bastante e acabou ficando de bom tamanho o 0-0. A gente vai falar mais sobre essa partida daqui a pouquinho. Agora, eu ainda estou no meio do furacão. É isso aí, galera. Espero ter gostado do vídeo, né? Vocês analisaram aí, ver as palavras do próprio Abel, do Tite, né? Eu não concordo muito com as palavras do Abel. Ele viu o jogo de outra maneira, né? Mas na minha opinião foi um jogo de xadrez, esse jogo de Flamengo e Palmeiras. Cada um dando um primeiro passo aí com sua peça. Infelizmente, por questão de preciosismo, outras coisas lá mais, né? Companheirismo, tudo mais lá, coletividade também. O Pedro e próprio Bruno Henrique também acabaram excedendo o último passo, né? Poderia dar um passo pro colega que poderia ter matado o jogo e acabou sendo um pouco mais precioso. Ou tomando uma decisão errada, né? Mas é do jogo. Lembrando que a gente ainda tá a preparação, tudo mais ainda na temporada, e tem que ter um pouco de paciência, até para o time pegar melhor o entrosamento, né? Daqui para lá. Agora, quarta-feira, temos um jogo importante, né? Diante do Bolívar. Vocês viram também que na coletiva o próprio fisiologista do Flamengo falou, né? Que independente do jogo, você já chegou pro jogo e você já tá com impacto, né? Você já tá prejudicado. A equipe que vai jogar dentro do Bolívar. E essa questão aí da desvantagem, né? A questão da altitude e tudo mais, né? Isso, infelizmente, a Conmebol não toma nenhuma providência em relação a isso. Mas vida que segue, tá certo? Lembrando que o Flamengo treinou hoje, né? Não teve folga, treinou hoje pela manhã. Treina também à tarde, amanhã foi mais um regenerativo, à tarde é um pouco mais intenso. E amanhã o time já embarca para La Paz, para Bolívia, né? Lembrando que o time só vai se realmente lá pro estádio lá do Bolívia poucas horas antes do jogo para poder não ter muito impacto em relação a isso. Embora o time vá ter impacto, né, assim que chegar lá, mas só até para reduzir um pouco, tá bom? E lembrando que o Flamengo vai jogar prejudicado, né, pela questão da altitude e tudo mais, tempo de bola, velocidade, a rarefeito, uma série de fatores aí, série de intempério. E não vem ao caso falar aqui, né, mas a gente sabe o efeito que isso causa. E é um jogo muito perigoso, o Flamengo tem que ter todo cuidado do sistema defensivo. Na minha opinião, eu sei que vai ter muito torcedor reclamando, mas na minha opinião um empate seria ideal pro Flamengo, né? Lembrando que o próprio Palmeiras foi lá para o ano passado, diante da altitude, levou 3-1 pro Bolívia, tá bom? Embora o Flamengo tenha mais elenco, seja mais time e tudo mais, mas a gente sabe o quanto isso influencia, né? Lembrar do jogo de Milionários que 18 primeiro tempo o Flamengo teve uma queda absurda de rendimento, tá bom? Questão física e tudo mais. Mas temos a informação aqui também, né, sobre a questão do Gabigol. Ontem de noite, né, e hoje pela manhã, teve uma notícia aí surgindo na internet que hoje estaria tendo o julgamento do Gabigol. E o
E o Júlio Miguel Neto, que faz live com o Paparazzo Rubro-Negro, bem conhecido já, né? No canal Rubro News, Júlio Miguel Neto, jornalista. Ele fez uma apuração junto também com o jornalista Gabriel Offa, que também trabalha com o Paparazzo Rubro-Negro. E trouxeram que, por parte do Flamengo, né? Foram até comunicados também por parte dentro do Flamengo, diretoria do Flamengo, ao qual o julgamento só vai ser ocorrido, né? Na virada do mês de maio para o mês de junho. Ou seja, tá bem longe ainda de a gente ter a decisão ainda em relação ao Gabigol, tá bom? Após ter saído a notícia de julgamento ocorrendo no dia de hoje, as fontes de dentro do Flamengo, dentro da diretoria do Flamengo, afirmaram para o jornalista, né, para o cara do Gabriel Offa, que trabalha com o Paparazzo Rubro-Negro, né, jornalista do Paparazzo, que o julgamento só ocorrerá mais para frente. Vale lembrar que o caso está sendo cuidado pelos advogados Bichara Neto, aquele mesmo lá que cuidou lá do caso do Guerreiro, naquela questão lá do chá, né, e do Marcos Mota também, que cuidará aí da questão do Guerreiro, tá bom? Naquele caso lá quando ele tava no Flamengo, tá certo? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, jogo aberto. Link na descrição. Valeu.